Fala pessoal, mais um vídeo aqui do Vale Louvar. Nós vamos discutir com você um tema tão legal, tão importante que fala a respeito da nossa salvação. E o nosso tema está, Em João 3,16. como que fala lá, Vinícius? Todo mundo sabe decor. Porque Porque Deus Deus amou amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que para que todo todo aquele aquele que que nele nele crê crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E por mais que seja uma questão prática, que todo mundo conhece o tema, muitas das pessoas ficam ressabiadas e com algumas dúvidas em relação à salvação. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Ponto. Jesus Cristo é homem, veio como homem. Veio ao Ele mundo como homem. não veio como espírito, ele não é um espírito elevado, ele não é Miguel, ele não é um uma elevação, um ser superior, ele não é um profeta, é o Filho de Deus encarnado. Hoje ele habita no céu como homem, ele não foi transformado em um Deus maior, ele Transladado. é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o Deus que se fez homem, se fez carne e está como carne, te aguardando para uma nova oportunidade de salvação. Nós vamos avançar um pouquinho esse tema, que é João 3,16, com uma leitura que se encontra em 1 Timóteo 2, o verso 5 e 6. Vinícius, 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. você vê, ali fala que há um só mediador. O que que nós entendemos? A Bíblia é muito clara. Há um só. O que que é mediar? O- Fazer o meio entre uma pessoa e outra. Ponto. Ponto. Vamos aqui para a nossa região, Vale do Ribeira. Nós vamos contratar alguém para fazer a mediação de uma venda de uma casa. É uma corretora. Há uma só corretora para que eu. Tem várias. Tem vários. Agora vamos aí para a parte agrícola. Eu vou comprar banana. Há um só atravessador de banana hoje? Muitas. Muitos. Principalmente no Vale do Ribeira. Principalmente aqui onde a gente está. Há uma só pessoa que você compra carro aqui? Não. Tem várias. Mas você vê, para ir para o céu, Só tem um. só tem um. E a Bíblia fala que ele é o caminho. Caminho, verdade e a vida. Se Jesus Cristo, ele é o único que faz a intermediação entre Deus e o homem, a Bíblia fala que ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Sem Jesus, sem vida. Você vê, Jesus, a Bíblia fala que ele é o caminho que leva à salvação. A Bíblia também fala que ele é a porta que leva ao céu. Então nós imaginamos aqui o caminho com uma porta, mas ele é apenas a porta. Quem abre a porta e alcança somos nós. Mas quem está do lado de lá da porta, isso aí eu estou dizendo, é exegese, eu estou dizendo. Eu entendo que quem está do outro lado da porta é Deus Pai. Deus Pai jamais ele fará com que a sua fé não seja respeitada. Se você não tem a fé para seguir o caminho, Deus Pai não fará você trilhar o caminho sem que seja a sua vontade colocada em prática. Por isso que a Bíblia fala que há um mediador entre Deus e o homem, Jesus, o homem. E ele é o homem que nos leva à salvação. Então, se entendemos que há um caminho, há uma salvação, então há alguma coisa que nos afasta do caminho, Que é o pecado. que é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado, ele, ele, ele é como se fosse uma goteira dentro de uma casa. Se você vê, aqui, Vini, imagine, você tem uma casa e aquela casa, toda vez que chove, tem uma goteira. Tem que tampar, né? A goteira. E, Fechar ela para que não aconteça mais. De e se entrar água você para dentro. deixa? Vai começar a inundar sua casa de um tempo. E não só isso, ela também vai apodrecer. É lógico, vai apodrecer os móveis, vai apodrecer o sofá, o tecido, mofar, enfim.
além de estragar o que está dentro da casa, ele também estraga a estrutura da casa. Justamente. Então, o pecado é como a água que entra, é como a enchente que leva, é como o fogo que queima. O pecado ele destrói. Mas e como que eu faço para ser salvo então, se o pecado. O pecado é como a chuva, ele é constante. Então, o que que faz? Você confia no carpinteiro, Que ele vai consertar o seu o seu telhado. telhado? Oh, glória! Eita. A Bíblia fala que Jesus, ele é o carpinteiro. A Bíblia fala que ele é o homem, mas ele é o homem que abriu o caminho para você chegar na porta. Quem que coloca a porta? O, Jesus, carpinteiro. o carpinteiro. E quem é o homem que tem o poder de andar sobre as águas? Eita, Jesus. É Jesus, ele prepara o caminho. E a Bíblia, quando fala que ele é o carpinteiro, ele realmente é o carpinteiro, porque ele assentou a porta do céu. Ele preparou o caminho, ele te mostrou a verdade sobre o caminho, ele é a vida. E ele quer Você, te direcionar para uma vida. você é uma casa que a chuva está assolando. Quando a chuva bate no telhado e está caindo, ela está apodrecendo o telhado, está enfraquecendo a estrutura. Todo homem é o telhado da casa. Todo homem é o telhado da casa. Se o homem ruir, a casa vai ruir junto com ele. Esses dias eu vi um post que quando uma mãe é crente, os filhos eles têm uma tendência ali de 15 a 20% de serem crentes. Você viu isso aí? Vi. E quando o pai é É crente, 80, 90% a de chance é chance. bem maior. Então, aonde Satanás investe? No pai. No pai. Para destruir a vida dele e, consequentemente, destruir a família. O pai de uma casa é, é um símbolo de força, é um símbolo de telhado, é um símbolo da madeira, é um símbolo do abrigo, É o cerne da é casa. o cerne. E o Espírito Santo sabe. Então, por isso que o Espírito Santo tem coisas profundas com os homens. Só que o diabo também sabe. Então, pelo fato do diabo saber, o diabo também tenta coisas profundas na vida do homem. Ele tenta destruir o homem, afastar Nossa, ele, irmão. tudo isso. Ele vai trazendo sempre o homem para que o homem ele tenha a sua vida espiritual enfraquecida. Então, para você ser salvo, o que que você tem que fazer, Vinícius? Assim, eu quero ser salvo. A gente tem que pedir perdão pelos nossos pecados. E reconhecer a Deus como um purificador da nossa alma, né? Ele, além de ser o purificador, ele também é aquele que esquece. É como você imaginar, volta a imaginar a casa. A casa teve goteira, a casa teve chuva, a casa teve enchente. Tá tudo destruído. Só que quem vai comprar sabe a sua história. Ah, não vou comprar. Já tá apodrecendo. Já tá tudo podre. Mas aonde o carpinteiro chega, ele Ele faz faz o conserto. tudo novo. Ele conserta. Ele tira o telhado, ele arranca fora, faz de novo. Ele arruma a estrutura da sua casa. Ele é fiel. O carpinteiro é fiel. E ele faz a sua casa ter valor de novo. Também vamos falar sobre reconhecer quem eu sou, reconhecer os meus pecados, reconhecer que Deus me liberta de mim mesmo. Leia pra gente. Desculpa, Efésios 2, o verso 8 e 9, Vinícius, por favor. Efésios 2, do 8 ao 9. Porque pela graça, pelo que, Gustavo? Pela graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É. Então, o que que faz o homem ser salvo? Pela graça. Então não é a fé. Não. A fé, ela tá escrita aqui, ó. É por meio da fé, Mas aonde que a gente é salvo? pela graça. E o que que eu disse? A graça é, é tudo aquilo que nós não merecemos. Porque ele termina ali, para que ninguém se glorie. Isso aí é objeto de muita discussão. O homem é salvo pelo quê?
Tem gente que lê, ó, pela graça por meio da fé. Tem gente que quer crer que o que leva o homem para o A céu é fé. a fé. Mas não é. Porque pela graça você já foi salvo. A fé, ela só vai fazer o intermédio entre você e Deus para que as coisas venham a acontecer, né? A fé é um presente que Deus dá a alguns para que você possa operar por meio da graça. Outra coisa é, até o diabo tem fé. Mais que muito crente. E O diabo é mais crente que gente. Ele crê ele crê puramente, demais. né? Ele crê, ele sabe, Ele conhece. ele conhece. Conheceu face a face, né? Bem dizer, né? Sim, E outra, tem muita religião, do modo geral, abrangindo geral, que tem muita fé, mas não é salvo. exatamente. Ele tem fé, mas não é salvo, porque ele não tem a graça. Porque não tem a graça. A graça, a fé, ela é um símbolo de Cristo. Ele é o meio pelo qual, assim como nós somos salvos por meio da fé, nós lemos ali, 1 Timóteo 2,5, é, Jesus faz a ponte, a fé faz a ponte, mas o que salva, de fato, é a misericórdia, a graça de Deus Pai que nos leva ao céu. Só por isso que nós somos salvos. Porque se não fosse a graça, a misericórdia, o favor de Deus, nós não seríamos salvos. Leia também, Vinícius, essa aqui é a leitura muito conhecida, Romanos 5, de 7 a 8. Na verdade, Vinícius, o 8. Romanos 5:8. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então você vê, você ainda sendo pecador, agora imagine lá de novo a casa, a goteira, o telhado, os móveis embaixo, você ainda tendo aquela casa podre, móveis mofados, umidade, não tem valor comercial nenhum. Qual que é o destino dessa casa? Quebrar tudo e fazer de novo. Deus fala: opa, não, eu sou marceneiro. Porque você ainda sendo pecador, ele amou a casa. Você entendeu? E ele olhou para a casa e falou: tem valor. Ainda tem vida nessa casa. Então Deus achou no pior bairro, na pior condição, com um valor que ninguém daria. Você estava lá esquecido, no lugar mais longe. Pensa aí, onde você mora. Pior lugar que você conhece, lugar mais longe, mais terrível. E aquela casinha simples, num valor, vamos jogar R$ 1 milhão. Você fala, meu, mas não tem valor. Mas Deus achou graça em você. Ele falou, não, isso aqui é legal, olha. Tem um pezinho aí de alguma coisa. Tem Vamos futuro, arrumar, tem fruto, tem fruto, vai dar valor. Vou colocar preço nele. E vai que ter Deus é colheita. esse? Que Deus é esse? Deus enxerga tesouros que estão escondidos dentro de nós, que a gente não enxerga. Deus aposta tudo. É como se ele olhasse para aquela casa, deve ter petróleo aí, deve ter ouro nesse terreno. Deus é o comprador. Ele fala assim, ó, mas que isso? É misericórdia, é graça. Na verdade, você achou que tinha valor, mas Deus falou: toda a vida eu sabia que não tinha valor, mas eu escolhi te ajudar. Então eu vou fazer que nasça ouro no seu quintal, que seja. Então é essa relação. Deus, ele morre na cruz para carregar o preço do mundo por amor a mim e a você. Ele morre na cruz para que eu e você tenhamos valor. Ele pagou o preço por nós. Ele pagou um preço que ninguém pagaria. E para terminar, como que nós alcançamos essa misericórdia? Você fala assim, nossa, tão bonito esse desenho da casinha que vocês estão fazendo, né? Bonito. Mas como que a gente alcança a graça? Como que a gente alcança a misericórdia? O último texto que nós vamos ler, Romanos 10, 9 e 10, que diz assim: Romanos 10:9 a 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e o teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então aqui quer dizer que a gente tem que confessar, né, Gu?
Para que a gente seja salvo, a gente tem que estar em comunhão, estar na igreja. Você tem que confessar para alguém que você está aceitando a Jesus e assim sucessivamente. Sim, Porque não dá para você confessar no meio do bar, no meio dos ímpios, dos né? ímpios, não dá para você confessar na frente do espelho. Você tem que estar com o pastor, chama o pastor ali, conversa com ele, Sim. pastor, eu quero aceitar Jesus, eu confesso que o Senhor é o Hum, Salvador da minha alma, da minha vida, e que eu ainda vou morar com ele. Se a pessoa, ali é bem claro, se a pessoa ela tem fé que Jesus ele morreu, ela tem que abrir a boca e falar, porque só assim Será salvo. será salvo. Se a pessoa não confessa, é, eu vou crer, mas vou ficar quietinho, não vou falar nada pra ninguém, não, eu tenho vergonha. Vou continuar aqui. Eu sei que Jesus veio, mas eu vou continuar com a minha vida do mesmo jeito. Tanto é que tem muita gente que fala, mas não é a igreja que salva, mas é por meio da igreja, junto com os irmãos em fé, Que você alcança que a você misericórdia. alcança a misericórdia de Deus. Deus vai trabalhando, porque você vai ouvindo um hino, você vai ouvindo um louvor, você vai morrendo a sua carne, vai matando aquele desejo carnal, você vai se transformando. É como se você imaginar, o bar te leva a quê? O bar te leva a beber. A igreja te leva aonde? A igreja te leva para um caminho. Mas não é toda igreja. Eu sei, mas não é toda igreja que é ruim também. Tem igreja que não presta? Tem. Tem. Assim como tem médico que não presta, advogado que não presta, engenheiro que não presta, Barbeiro que não presta. barbeiro que não presta, bancário que não presta, é o que mais tem. Mas tem pessoas sérias, tem instituições corretas, tem profissionais bons e tem igrejas sadias. E como que você vai julgar isso? Julgando o fruto que aquela igreja produz. Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito, que se divide em 9 personalidades do fruto. E as personalidades, elas são personalidades que se revelam. Vamos ler? Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Você vê? Os frutos do Espírito. Depois você pode ler com mais calma sobre o fruto do Espírito. É o fruto, um fruto só. Não Caridade. tem Uma nove. igreja que não tem caridade é uma igreja sem o fruto. Uma igreja que tem alegria. Uma igreja que você encontra paz. O que é longanimidade? Longânimo, longo, incirar. Benignidade. Uma igreja benigna. Uma Faz a igreja que bondade. uma igreja com bondade, uma igreja com fé, uma igreja com mansidão, uma igreja com temperança, é o bom tempero, nem muito agitada, nem muito devagar, uma igreja que para você ela tem o tempero certo. Você vai encontrar isso. Se você pedir ao Espírito Santo, Deus me leva, eu não sou justo, eu não sou digno, mas se o Senhor tem um plano na minha vida, me mostra. Mostre para mim. Se o Senhor tem alguma coisa na minha vida, me mostra o caminho que eu vou encontrar o caminho e o Senhor vai me usar, o Senhor vai me transformar. Se nós não cremos que o Senhor fez, tudo bem. Se você não crê, tudo bem. Mas eu quero dizer para você, você que não crê, você tem mais a perder do que eu que creio. Porque se eu creio e isso não é real, que é impossível, mas se isso não for real, eu melhorei a minha vida. Eu fui um pai melhor, eu fui uma mãe melhor, eu fui um filho melhor, eu fui um esposo melhor, eu fui uma esposa melhor, eu fui alguém melhor na sociedade, eu fiz o bem, eu curei, eu levei, eu ajudei. Agora, se você Agora, não se você creu, não creu, e isso é real, irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. o caminho é o inferno. Não É isso tem aí. outra. Só tem dois caminhos. Então pense nisso, guarde no seu coração. Cuidado, que o amanhã não te pertence. Assim como a gente já fez também um conteúdo sobre isso. Você não pode ficar em cima do muro. Não, Ou você tá com Cristo, você tá com o diabo. ou você tá com o diabo. Você tá em cima do muro ali e você tá com o diabo. Não, não adianta. Então, meus irmãos, Vamos deixar um hino pra vamos você deixar um hino para você aqui. e Eu e você vai meditar Gustavo sobre isso. estávamos conversando sobre esse hino agora, antes da gravação. É, Amor do Nosso Deus. É um hino que as crianças da nossa igreja Sempre cantam louvam. muito e é um louvor lindo. Tem uma É, letra linda, ele fala exatamente o que tudo que a gente aqui falou. já acabamos de falar. O amor do nosso Deus é grande
tão grande, alto, tão alto, Fundo e profundo é maior que o mundo. Mas ele é pequeno, ele cabe lá dentro. dentro do nosso coração. E ele te faz um convite essa noite. Aceite ao Senhor, você e sua casa receberão a salvação. Aceite ao Senhor que você e a sua casa servirão a Ele. Pessoal, não se esquece. Curta aqui embaixo, compartilha, manda esse vídeo para quem você achar que deve ouvir essa palavra, Sim, que é uma palavra edificadora. edificadora. E também você pode comentar aqui embaixo para um próximo tema. Além de comentar para um próximo tema, você também pode nos indicar alguém para chamar aqui. Alguém que você queira fazer alguma entrevista, alguém que você queira ouvir. É isso aí, pessoal. É isso aí. Então, fechou. Deus abençoe você, que a sua casa seja uma bênção e a sua família prospere diante dos caminhos do Senhor. E não se esqueça, Vale vale louvar. louvar.